Fala galerinha, tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora para mais um estudo de mercado, né? Onde a gente vai estar falando das movimentações hoje. Antes, aquele recadinho rápido para vocês, não se esqueçam, a Black Friday da Euroinvest nos planos de mesa proprietária continuam com a promoção. São mais 48 horas para vocês aproveitarem os planos com 30% de desconto. Então, corre, link está na descrição. Aproveita essa finaleira aí que a Euro fez para todo mundo, para vocês conseguirem ter um plano de uma mesa séria que dá muitos benefícios ao trader, tá? Então corre lá que ainda dá tempo de fazer teu plano na promoção do Black Friday. Black November, na verdade, né? Certo? Então bora falar do índice aqui hoje, rapidão, que hoje a gente vai ser mais objetivo. Vou tentar de novo fazer um vídeo mais rápido. O índice hoje ele abriu aqui já dando continuidade, né, no que a gente tinha falado cedo na live, que ele vinha fazendo essa movimentação aqui no time frame menor, fez o choque e ele abriu dando continuidade nesse movimento. Porém, a gente sabe que isso aqui é um ponto muito forte, era um ponto de resistência de rompimento, dificilmente o preço passa direto, já estava muito esticado. E aí a gente estava aguardando o momento certo de fazer a operação. E esse momento certo ocorreu na hora da notícia, que nós tivemos às 10h30, né? Onde o preço acabou fazendo... ele deu a entrada aqui, ó, o pessoal estava perguntando lá na live onde foi, né? Que esse aqui foi o trade que eu fiz. Ele fez o sweep aqui nessa região de liquidez, depois ele engolfou, tá vendo que esse candle ele voltou e absorveu toda a compra quem estava tentando romper fundo, ou seja, isso aqui a gente conhece como fake out. No Smart Money a gente chama como fake out. Ele ameaça, faz como se fosse fazer um pivô, dá o sinal de entrada e volta estopando todo mundo. Tem a galera que chama de oco também, né? Omo, cabeça oco, essas coisas todas de figura. Mas a gente usa como a gente conhece como fake out, né? Então é uma movimentação clássica do Smart Money. E aí nessa perda desse candle aqui de 2 minutos, eu fiz a minha entrada. O stop, na verdade, estava um pouquinho mais protegido, né? Aqui atrás, na verdade. Eu deixei marcado aqui para ver onde foi a entrada, mas o stop estava atrás do candle que deu a entrada, né? E o alvo aqui na mínima, que foi exatamente onde ele veio pagar. Demorou um pouquinho, né? Aqui vocês estão olhando aqui, observando. Tem esse candle maluco aqui do TradingView, mas isso aqui é as loucuras que às vezes acontecem no TradingView, tá? Esse pavio aqui não existe, não houve violinada, né? Como vocês viram na live, depois que esse trade andou, eu protegi ele aqui nesse meio. Deixei ele protegido aqui com na metade do caminho. O preço ficou trabalhando aqui bem tranquilinho, sem passar problema nenhum. E aí ele pegou e foi-se no alvo, tá? Então, isso foi o trade de hoje. Depois ele continuou, voltou, fez esse sweep de liquidez aqui e deu outra venda, assim como depois ele veio mitigar até essa zona de interesse aqui e deu uma outra venda no final da tarde. Então foram 3 operações top aí na venda, né? Que a gente teve a oportunidade. É como eu falo para vocês, é sempre estar procurando por operar do lado que o preço está se movimentando. Não tem essa de querer achar a operação, né? A gente teve a operação de venda aqui, tivemos essa operação de sweep e a operação confirmada do dia, né? Na verdade, das 3 operações, a confirmada foi essa aqui, que acabou descendo e indo até o nosso alvo. Olha lá. Foi exatamente no alvo que a gente tinha previsto, né? Eu tinha marcado isso aqui, depois eu tirei durante a live aqui, a gente tinha uma base, né? Isso aqui é um rally, base rally. Então o alvo era exatamente nessa base aqui, que foi onde o preço parou, tá? O que a gente tem aqui para amanhã? Amanhã a gente agora está fazendo a continuação dessa descida, ou seja, agora nós temos aqui uma quebra de estrutura, deixou pós, né? Nós temos aqui ponto de interesse embaixo, isso aqui é o próximo alvo, tá?
Não achem para ficar esperando o preço chegar aqui para comprar, né? Aqui nós temos os alvos. Opa, nós temos os alvos de uma possível. Vou de novo. Nós temos os alvos de uma possível movimentação aí vendedora. O que a gente vai estar buscando é por operações no lado de cima, tá? Se apropriando, se aproveitando, na verdade, desses pós do ponto que está deixado aqui. Ah, Emerson, por que você não marca order block nesse antes aqui? Justamente por causa disso. Eu tenho um topo duplo aqui, então aqui tem uma zona de liquidez, tá? Inclusive o preço tem ainda outros pontos ali para trás que a gente pode deixar marcado. Eu tenho esse aqui, eu tenho esse outro cara aqui, né? Lembrando, eu sempre falo para vocês, os da extremidade são os mais importantes. Então, o que a gente tem para analisar? Essa aqui é a linha dos 60 minutos, que é o topo desse candle de abertura aqui, tá? Quando a gente parte por 60 minutos, isso aqui foi um pavio, né, dos 60, e a gente tem essa região aqui como sendo uma região bastante importante, onde o preço pode segurar. Então, toda e qualquer movimentação, como a gente tem liquidez, vocês têm que ficar atentos para esse movimento que o preço possa fazer isso aqui, ó. Tá? Mitigar essa região toda aqui, fazer o preço acelerar até lá, para justamente capturar essa liquidez que está aqui, e aí depois ele seguir o rumo até o próximo alvo. Então estejam atentos, é uma coisa que eu sempre falo, né? Na dúvida, optem por operar na extremidade, tá? Então isso que vocês precisam prestar atenção, beleza? E aqui embaixo a gente tem os alvos, ok? Então estejam atentos aí para essas movimentações. Inclusive, se o preço cair, abrir amanhã descendo aqui, fiquem atentos, tá? Para justamente pegar essa volta aqui, porque aí a gente tem validado pontos aqui embaixo, ok? Se ele der continuidade e chegar nesse alvo aqui. Então fiquem atentos a essas duas movimentações aí no índice para o pregão de amanhã. Bora falar do dólar. O dólar, ó, confirmou, né, a nossa leitura. Ele abriu aqui fazendo um sweep nessa região, deu a compra. Teve aluno ali na live que fez essa compra aqui sem pensar duas vezes. Foi uma baita de uma compra que o preço subiu direto até o order block, né, até a nossa zona, nosso POI lá do topo. Então o que a gente tem aqui agora, ó? Preço fazendo choque, voltando para capturar a liquidez. A atenção que vocês precisam ter é durante a abertura amanhã, tá? Porque a gente tem aqui esse ponto aqui, ó, que eu vou deixar marcado, que é essa extremidade aqui, tá? Então estejam atentos a essa região aqui para um possível sweep aqui, tá, turma? Então fiquem atentos, né? Se o preço abrir aqui, provavelmente ele pode fazer um pullback aqui para dar continuidade, tá? Então, e aqui, ó, eu tenho um fundo duplo. Pode inclusive usar esse fundo duplo para ir para as outras extremidades antes de subir. Lembre-se de uma coisa, né? O preço ele sempre captura toda a liquidez antes de fazer o movimento. Então eu tenho um fundo duplo aqui, né? Deixa eu só apagar aqui. Eu tenho essa zona de liquidez aqui, que ela pode muito bem empurrar o preço lá para baixo, tá? E eu tenho esses outros dois pontos ali embaixo de demanda. Agora, essa movimentação do preço deixou essa região nova aqui, ó. Tá? Por que ela deixou essa região nova? Porque ele fez essa quebra de estrutura, então, e ele deixa esses pontos aqui. Então, teoricamente, o preço vem capturar isso aqui para depois dar continuidade. Isso é um movimento natural do preço. Então, isso aí vocês têm que estar sempre atentos para fazer essa tomada de decisão nos melhores pontos possíveis, né? Que são esses aí, exatamente. Certo? Então, esses são os pontos aí de atenção
para o Doleta. Nasdaq, né? Nasdaq, depois que ele foi fazer o sweep lá na região de cima, né? Percebam uma coisa aqui, ó, ele deixou essa armadilha aqui, ó, esse candle martelo aqui numa região de oferta para todo mundo entrar vendido. Depois que ele voltou, estopou todo mundo, aí ele vai embora para o alvo. Depois ainda deu continuidade no movimento. Tivemos aí, quem tava... Eu peguei essa comprinha aqui hoje, tá? Peguei essa comprinha daqui a aqui. Na Nasdaq, peguei essa subidinha aqui, mas mais pesada um pouquinho para fazer um trade curto, porque já era de tarde. Mas depois ele deu essa venda aqui, ó, no teste do fundo. Eu pensei em fazer essa venda aqui, mas como eu já tinha feito o resultado, deu 157 dólares, eu resolvi deixar quieto. Mas foi uma vendinha aí que andou até, teria pego um trade até o fundo ali, teria pago bem, tá? O que a gente tem agora aqui na Nasdaq? Bora por 15 minutos, onde a gente faz as nossas marcações. Tenho agora aqui, ó, essas regiões, a gente continua marcado essa zona aqui do 60, tá? Que é uma região importante. Fora isso, a gente tem esse POI aqui embaixo. Eu vou deixar marcado na cor POI de demanda, tá? E na parte de cima, agora nós temos dois pontos aí a estar atentos. Primeiro, essa extremidade, que seria o ponto que ele precisa romper para ter continuidade no movimento. Sem ela, e que eu não sei se ele chega até lá, né? Porque agora ele está fazendo, apesar de ele estar fazendo quebra de estrutura. Então, o que a gente precisa estar atento aqui, ó? Ele fez essa quebra aqui, tá? Não deixa de ser uma quebra de estrutura, então agora a gente tem que estar pensando nesses pontos de interesse aqui, ó, para uma possível chegada do preço aqui, uma retração para testar que seja esses pontos aqui em cima. E outro ponto de atenção é aqui, e também pode ser usado para empurrar o preço lá embaixo, se for o caso de uma reversão. Por que se for o caso de uma reversão? Se o preço der continuidade na tendência, ele não rompe esse fundo, ele para nessas zonas aqui e dá continuidade no movimento de alta. Se o preço enfraquecer, ele vai perder essa estrutura, pegar a liquidez aqui, voltar para aí sim testar essas regiões para ver se vai descer ou se isso aqui foi apenas um sweep e ele vai continuar o movimento de alta. Essa é a leitura que a gente tem, é essa movimentação que a gente tem que estar atentos para estar observando. O que a gente tem que estar em mente aqui, o preço está esticado, certo? E essa movimentação aqui, ó, ela já começa a tomar formas de consolidação, ó. Estão vendo aqui, ó? Então a gente já tem uma movimentação onde que, se ele perder essa estrutura, provavelmente ele começa um movimento de pullback. Por isso que eu falo que vocês têm que estar atentos nessas regiões aqui. Eu, sinceramente, eu estaria esperando mais algo nesse sentido, tá? Apesar das notícias aí estarem boas, a Nasdaq está bem esticada, e eu acredito que ela tá na hora aí, ó, tá vendo? Deixa eu colocar aqui no de 1 hora. Ela chegou no topo extremo aqui, ó, inclusive. Então é um movimento que vocês podem esperar por uma possível retração aí, quem sabe, né? Porque ela tem que fazer uma correção para dar a continuidade nessa alta, se ela for continuar, né? Lembramos, a gente está trabalhando com uma região de sweep. Quando a gente bota no time frame maior, a gente vê muito bem isso, tá? Então estejam atentos a essas movimentações aí em relação à Nasdaq, tá? Os possíveis alvos aí na parte de baixo, beleza? Bora falar do S&P. O S&P também é a mesma coisa, tá? Ele vem aqui buscando essas regiões inferiores, tá? Tem essa outra região aqui,
que a gente tem que estar atento, tá? Porque a linha da movimentação ela é mais ou menos a mesma, ok? Então, assim, teve essa quebra de estrutura, né? Nós tínhamos aqui um topo duplo, teve a queda da estrutura, continuidade, zona de liquidez. A expectativa é que esse preço faça o sweep, mas para ele nos dar a compra, a gente precisa de uma quebra de estrutura. Tá? Sempre que vocês forem pensar em operar nessas extremidades, nunca é adivinhando o fundo. Sempre esperem por uma quebra de estrutura para dar continuidade no movimento, tá? O preço sempre vai fazer essas quebras. O preço sempre vai buscar por essas áreas aí e dar sim a condição de vocês estarem entrando nesses trades, tá? Eu vou até deixar marcado essa região aqui para vocês terem atenção. Certo? Vamos falar do euro. Bom, o euro também, ele está entrando numa região aí de pullback, tá? Vocês precisam ficar atentos às movimentações que ele está fazendo. Ele fez aqui no 15 minutos, ó, percebam que ele fez o choque, tá? Ele fez um choque aqui, deixou uma região de liquidez. Bem interessante aqui. E eu tenho pós aqui em cima. Tem essas regiões aqui, tá? E a extremidade. Normalmente, ele não vai na extremidade, tudo vai depender do tamanho do sweep, tá? Se ele der continuidade aqui amanhã, fazer o sweep aqui, o movimento normalmente ele para nessa região aqui, tá? Então, é muita atenção nisso daí, tá? O ideal é pensar por um pullback aqui para a operação principal tá nessa região aqui, tá? Mas claro, tudo analisando o contexto e como o preço se comporta. Afinal de contas, ele está fazendo quebras de estrutura de alta. O que a gente tem a nosso favor para você poder pensar no pullback é que o preço está esticado, né? Tá vindo, ele já veio testar a extremidade, então não é inválido pensar em compras, porque ele pode fazer isso e dar continuidade, mas vocês têm que saber tomar a decisão na hora certa, beleza? Seja nesses pós aqui de trás, né? Que são os melhores pontos. Bora falar do GBP-USD. GBP também, ele tá meio consolidado, tá? Então a gente tem que estar espertos em relação a isso. O lado da movimentação. Quando ele começa a consolidar, assim, opa, fiz errado. Quando ele começa a consolidar assim, muito provavelmente ele está fazendo captura de liquidez, tá vendo? Ó, ele pegou a liquidez aqui, deixou um ponto aqui. Então pode ser muito bem que ele possa fazer esse movimento aqui, tá? Estejam atentos em relação a isso. Por isso que a gente vai trabalhar com essas marcações aí do lado de baixo. E aqui em cima nós só vamos deixar essa linhazinha para vocês estarem atentos a isso. Mesmo porque, não, vou deixar marcado aqui essa extremidade aqui, ó, tá? Seria um ponto interessante aí para pensar num sweep aqui e descer com o preço. Se ele chegar aqui e parar, vocês sabem, né? Se o preço chegar aqui, fazer uma quebra, nós temos aí a continuidade do movimento. Fechou? Então é isso aí que a gente analisa. E para nós fecharmos aí nosso estudo, vamos falar do ouro. Ouro hoje foi um mercado lateral, né? Atenção para quê? Para esse sweep aqui. Porém, ele não conseguiu romper, tá? Ele é mais ou menos a mesma situação do GBP-USD. Vamos estar aguardando por uma movimentação de pullback. Lembrem sempre, tá, turma? Mercados estão estáveis, o ouro cai. Mercados estão instáveis, o ouro sobe. Então,
A gente marca esses alvos aqui. Esse aqui do meio, vou dizer uma coisa para vocês, eu nem seria assim um alvo tão forte, tá? Seria algo mais em função de fazer essa continuidade aqui, tá? Uma possível parada para continuidade. Mas o ponto de interesse de fato são as extremidades. E é sempre nelas que vocês têm que estar atentos, tá? Na parte de cima aqui a gente vai deixar marcado o pavio aqui do ouro como sendo a extremidade, porque isso aqui, como isso aqui é topo histórico, esse ponto aqui é o ponto que vai defender, né, a região. Isso aí que vocês têm que estar atentos. Fechou, turminha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Fui mais rápido possível hoje. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Até mais.